O tema de hoje é um tema muito polêmico e muito pedido, que é mitos e verdades sobre americanos, jogos americanos, aqueles de pôr na mesa. Hoje eu vou falar para você qual é a diferença do jogo americano face única e dupla face. E vou ajudar você a escolher qual é a melhor opção para você fazer aí no seu ateliê para vender e qual é a melhor opção para você comprar, se você é uma cliente final. Combinado? Enquanto isso, vai mandando as suas dúvidas que eu vou respondendo aqui para você. E bora lá, direto pro assunto, ok? Bom, meninas, dentro das roupas de mesa, nós sempre temos a opção de fazer face única ou dupla face, né? Isso aí já tá bem claro para vocês. O dupla face, ele tem a vantagem de ter dois lados, ou seja, a versatilidade dele é muito maior. Então, quem acredita que o dupla face é a melhor escolha para comprar ou para vender, não tá errado, mas tem os seus prós e os seus contras e eu vou contar aqui para você, tá? Primeira coisa, eu vou mostrar para você. Então, um jogo americano, tá vendo? Que bonito? Esse é um jogo americano. E ele é dupla face. Versátil, fácil de guardar, né? Para cliente final, uma boa pedida. Mas não são só flores, tá? E aí eu vou te contar o porquê que não são só flores. Primeira coisa é que quando nós fazemos um americano dupla face, nós colocamos um tecido na frente e um tecido atrás, ok? Tá? E hoje a gente não vai discutir técnica, nós vamos falar sobre alguns problemas que essa composição de tecido pode gerar para quem está produzindo, tá? Então você escolhe o tecido da frente e o tecido de trás. E o primeiro problema começa aí. Não importa se você escolheu sarja para pôr na frente ou tricoline para pôr atrás, ou tá misturando os dois, ou fazendo tudo de tricoline ou tudo de sarja, não importa. A questão é, todo tecido tem um potencial de encolhimento. A sarja, o tricoline, qualquer um, ele tem um potencial de encolhimento. Ah, mas quanto que vai encolher? Não sei, ninguém sabe. O tecido pode encolher até 3%, tá? Isso vai depender de muitos fatores. Não tem garantia de que se você usar, por exemplo, dois tecidos da mesma marca, da mesma empresa e às vezes até da mesma estampa, não há segurança de que uma vai encolher igual à outra. Porque depende de lote, depende do tipo de algodão que foi usado para processar aquele lote. Ou seja, não importa o que você usa na frente e atrás, se é duas sarjas, dois tricolines ou sarja e tricoline. A probabilidade de uma das faces encolher é grande. E isso faz com que você possa ter problemas com a sua cliente. Então você imagina que você faz lá o seu jogo americano dupla face, como esse, lindo, ó. Ele é lindo, tá? Esse não encolheu. Não tem defeito. E aí a sua cliente na primeira lavada, uma das faces dá aquela leve encolhida e gera um defeito no produto. Ela vai ficar super aborrecida, tá? E você, com certeza, vai perder essa cliente. Então, você está correndo risco, mesmo tomando cuidado de comprar tecido de ótima qualidade e às vezes até da mesma marca, de uma face encolher e a outra não, e gerar um defeito. Então, daí já começa um problema, tá? Aí, não, Valesca, vamos molhar os tecidos, porque aí eles encolhem e depois a gente faz o americano e fica tudo certo. Bacana! Mas eu vou te falar se você tem o costume de molhar o tecido, botar para secar, passar o tecido, acertar o tecido, para depois fazer o seu americano, isso é legal, bacana, mas isso tem problemas.
O primeiro problema é que quanto mais trabalho você tiver em cima do seu americano, mais caro fica o processo final. Concorda? Porque se você demanda mais tempo, se você demanda mais mão de obra, significa que o seu produto final tem que ter outro preço, porque vai ficar mais caro. Então, o mesmo produto para cliente final vai ter um acréscimo. Ou seja, o americano dupla face, que já é mais caro, quando você molha o tecido para gerar um encolhimento e aí você produzir a sua peça, fica mais caro ainda, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu não tô pensando com mente de artesã, eu tô pensando com mente de empresária, de empreendedora, aonde o meu tempo e toda a mão de obra envolvida é dinheiro. Quanto mais tempo eu tô trabalhando numa peça, mais cara ela fica. Por isso que uma peça extremamente trabalhada custa caro. E por isso que muitas artesãs que fazem coisas assim miraculosas, maravilhosas, mega trabalhadas, estão do jeito que estão. Não conseguem ganhar. Por quê? Porque ninguém paga. Entende? Imagina que eu faço um americano desse, e aí eu molho, e aí eu estendo, e aí eu recolho, e aí eu passo, e aí depois eu vou fazer a peça, que vai sair 30%, 40% a mais do valor que eu já cobrava, que era dupla face, mais caro. Já é, né, osso vender. Você imagina uma peça com 30%, 40% a mais no valor. Então, primeira coisa, molhar. Tá certo? Tá certo. Mas é viável que você compre dezenas e dezenas de metros de tecido, molhe cada um deles, estenda cada um deles, tire a goma de cada um deles. Quando você tira a goma do teu tecido, ele pode perder aquela característica de tecido novo. E aí imagina você fazer um produto para sua cliente com uma cara de que já foi lavado. Não é legal. Ah, Valesca, mas eu faço num método super bacana e aí não fica com cara de que foi lavado. Ok, mas quanto tempo você investiu nisso para fazer um produto que vai ficar 30%, 40% mais caro para uma cliente que vai querer comprar da sua concorrente, que tá mais barato lá, porque ela é mais esperta. Olha só, você tem que ter mentalidade de empresária, não de artesã. Artesã geralmente faz um trabalho maravilhoso, mas morre na praia, não consegue viver disso, não consegue comercializar, porque ninguém paga. Mas você pode fazer um trabalho tão maravilhoso quanto, com um investimento mais baixo, tanto em dinheiro quanto em aplicação de tempo e dedicação em cima da peça, nesses percalços todos. A peça pode sair com uma qualidade até superior, sem risco nenhum. E você pode ganhar mais do que uma artesã com mente de artesã. Porque aqui o meu objetivo é ensinar você a ter lucro, dinheiro, a ganhar de verdade com mesa aposta, tá? Sair desse miserê, desse negócio de ficar disputando preço, onde você faz uma peça mega elaborada e aí você vai ter que baixar 50%, 60% do valor da sua peça porque a sua concorrente vende a mesma peça por um valor bem inferior, porque ela usou a cabeça e você tá com mente de artesã, entendeu? E aí, presta atenção. Por que eu tô falando isso? Porque dá pra você lavar a sua peça, depois fazer todo esse processo e fazer um americano perfeito? Dá. Mas isso vai dar lucro pra você? Porque olha só, o tempo que você vai perder fazendo tudo isso pra fazer um kit, esse mesmo tempo você faz 10 kits sem precisar lavar. Só que sem precisar lavar, não pode ser dupla face. Entendeu? Então, primeira coisa, dá pra lavar o tecido? Dá. Lavar assim, molhar, né? Porque ninguém lava o tecido, tá? E eu não vou entrar agora nos detalhes de como é que se molha o tecido, tá? Não vou entrar nesses detalhes com você. Eu tô falando pra você como você deve avaliar o teu produto para ele chegar na tua cliente e você ter uma quantidade de vendas no mês que de fato supra as suas necessidades.
Então, se você ficar botando muita energia em meia dúzia de kit, que você vai ter que fazer força para vender no final e ainda vai ter que baixar o preço por causa da concorrência, você tá na roça, tá? Aí tem gente falando lavo sempre, lavo sempre. Gente, se você for fazer para grande escala, você não cresce nunca. Se você pegar todos os tecidos e for lavar. Entende? Por quê? Porque demanda muito trabalho. Tá? Mas dá para fazer? Dá. Só que tem os problemas, demanda trabalho, serviço extra, o valor aumenta. Se você não cobrar esse valor extra, você tá perdendo dinheiro, porque tempo é dinheiro. Pode tirar a goma, pode sangrar muito o tecido, ou seja, o tecido pode soltar muita tinta. Acontece. Perde a cara de tecido novo, pode acontecer. Quer dizer, é muito percalço para pouco dinheiro. Ah, mas eu faço de uma forma perfeita. Ok, eu tô te dando uma dica, tá? É uma dica de empreendedora, de empresária, tá? Porque aqui a maioria tem cabeça de artesã. E porque tem cabeça de artesã, ganha como artesã. E artesã não ganha nada. Uma ou outra no mercado que ganha. Por quê? Porque as artesãs, elas fazem todo o processo, mas elas não têm a sacada de empresária. E o objetivo aqui é o quê? É ganhar dinheiro, tá? Então você pode ver que tem um monte de gente ganhando dinheiro que não tem perfil de artesã e que tá fazendo até um trabalho que na nossa vista é até melhor. Só que às vezes não é, mas parece que é, porque elas estão ganhando muito mais. Então aqui, ó, vamos manter a qualidade? Vamos, lógico, sem dúvida, é a primeira coisa. Mas a gente tem que manter o nosso lucro. Porque se a gente não estiver tendo lucro, não tem motivo pra gente fazer. Eu recebo todas as semanas gente falando assim, olha, eu sou artesã, eu já faço há não sei quantos anos, mas eu passo necessidade. É muito difícil vender. Mas na verdade não é que é muito difícil vender. Existe a questão de você não estar sabendo trabalhar com o que você tem, tá apegada no seu método. E existe a questão de saber vender, que é outra história. Então a artesã, ela não tem isso. Ela tá sempre muito apegada a um método que ela aprendeu, que muitas vezes é um método meticuloso, sim, cheio de detalhes e diferenciado. E porque ela tá presa naquilo, ela tem muita resistência de fazer de uma forma diferente, ou mais otimizada. E ela também tem muita dificuldade de precificar, porque o artesanato é caro. Ou seja, ela vende para meia dúzia e tem que complementar a renda dela com outra coisa. Nós estamos falando aqui de pessoas que querem viver da mesa posta de verdade. Ter salários altos. Ontem eu postei uma matéria que saiu agora, dia 23 de janeiro, falando que é possível, né, ganhar até 11 mil reais com mesa posta. Gente, eu tiro muito mais do que isso vendendo roupa de mesa. E qual que é a diferença de mim e de você? É a forma de pensar. Entendeu? Então, por que eu tô dando essa aula? Porque a gente tem que mudar a forma de pensar. Se não mudar a forma de pensar, vai continuar ganhando, né, pouquinho, e vai continuar achando que o problema tá na concorrência, que o problema tá na crise, que o problema tá no outro, que as pessoas não têm interesse, quando na verdade você só não tá sabendo fazer negócio, tá? Então aqui nós estamos falando de mesa posta versus negócio. Então na questão de mesa posta versus negócio, americano dupla face não é uma boa opção. Gera mais trabalho, gera mais demanda, gera mais investimento, o risco de dar defeito é grande, o valor da peça fica mais alto, ou seja, é mais difícil vender. Então aqui na Divino Arranjo, eu não faço mais, há muito tempo, já tem anos que eu não faço mais dupla face, tá bom? Por quê? Porque eu optei em fazer uma versão que não dá defeito nenhum, que não preciso lavar, que a minha cliente fica feliz, o preço é um preço bem mais reduzido, a qualidade é excepcional, porque eu uso material de primeira categoria
e faço um acabamento de primeira categoria, de primeira linha, e eu me preocupo no quê? No custo-benefício para ela e no meu lucro. Porque se eu não estiver tendo lucro, não adianta fazer. Entende? Então, o tempo que eu gastava para fazer um desse, ó, eu faço 20 desse, ó. Tá entendendo? O tempo que eu gastava para fazer um kit desse, eu faço 20 kits desse. E quando eu vendo muito mais fácil esse, muito mais rápido. Então, quer dizer, o giro do dinheiro é muito maior nesse do que eu ficar lutando por preço para esse. Que muitas vezes, por causa da concorrência aí fora, eu tinha que fazer esse pelo preço desse para poder sair. E aí eu tinha muito prejuízo, né? Então, Valesca, mas se colocar manta, não tem problema. Ok, mas olha só, se você colocar manta, você ainda vai ter mais um custo e mais um trabalho adicional. Ou seja, vai ficar mais caro ainda. E sem contar que manta é algo que tem algumas pessoas que gostam e outras que não gostam. Então, por exemplo, as clientes mais modernas, elas não gostam de manta. Fica ruim para guardar, ou seja, nem todo mundo tem lugar para guardar. Se você lavar, jogar dentro da máquina, o americano fica um lixo, fica horrível, não é prático. E não é contemporâneo, né? Tem muito americano com manta que parece o americano da minha avó. Eu não botaria na minha mesa e eu não vendo aquilo que eu não botaria na minha mesa. Porque você tem que ter valores. Quais são os valores do seu ateliê, do seu negócio? Se você está começando o seu negócio, você precisa começar pelos seus valores. Entende? Demorou fazer face única. Não, o preço, mas em relação ao preço, é parecido? Lógico que não, gente. Lógico que não, olha só. Se você gasta mais para fazer isso em dinheiro, porque você tá botando 2 tecidos, se você gasta mais tempo, se você investe mais em detalhes aqui, você não pode cobrar o mesmo que esse, gente. Não tem como, tá? Eu acabei de falar, fazer um kit desse, o tempo que eu gastava para fazer um kit desse, eu faço 6, 7 kits desse. Pode ser o mesmo preço? É óbvio que não, esse é muito mais caro. Sem contar que ele pode gerar algum tipo de defeito, ele pode deformar, a sua cliente pode não ter lugar para guardar. Se você ousar botar manta, você pode fazer com que muitas clientes não comprem por causa da manta, ou porque não tem lugar para guardar, ou porque já teve experiência de deformar depois de um tempo, ou porque não gosta mesmo. Então, olha só, você precisa avaliar qual é a opção que melhor te atende. Porque hoje eu estou ensinando você a pensar com cabeça de empresária. Mas se você está feliz sendo artesã, fazendo com todo o capricho, passando por todas as fases e cobrando o mesmo que eu cobro nesse, você vai continuar ganhando pouco. E tá tudo bem com isso se você tá feliz, tá? Não tem problema. Eu tô falando aqui para pessoas que querem de fato ganhar de verdade, chegar nesse nível da matéria que eu postei ontem. Mulheres investindo em mesa aposta estão ganhando 11 mil reais. Eu vou falar para vocês, olha só, presta atenção. Em dezembro de 2017, anota aí, dezembro de 2017, eu fiz no mês 8 mil reais. Dali pra frente, eu nunca mais tirei menos, sempre tirei mais. Nós estamos em 2020. Vendendo roupa de mesa feita aqui nesse ateliê, sem funcionário, sem ajuda, sozinha, sendo mãe, dona de casa. E se eu falar pra você quanto eu ganho hoje,
você vai ficar de boca aberta. Na maratona eu vou te contar. Então, se eu consigo, por que você não vai conseguir? Você só não vai conseguir se você tiver mente de artesã. Porque se você tiver mente de empresária, você consegue. Se você parar de, deixar de lado os seus apegos e for para cima para empreender, ou seja, abrir a mente para os novos métodos, para otimização, que é justamente tudo isso que eu ensino dentro do curso. Porque eu ensino dentro do curso você fazer e ganhar de verdade. Se você quiser, você consegue. Mas se você não quiser, meu bem, nem Jesus descendo do céu vai fazer você ganhar. Entende? Eu tenho, a gente conversando aqui, eu vejo o pessoal entrando, não, mas eu lavo, não, mas eu isso. Ok, não tá errado, tá super certo. É o seu método de trabalho. Mas daí que o seu método vai fazer você ganhar dinheiro é outra história. Entende? Tá? O que devo fazer se ele encolher e a cliente reclamar? Você tem que mandar outro para ela e não cobrar nada. Por isso que eu não faço mais, entendeu? Porque eu não passo por isso, isso é prejuízo. Não é só prejuízo, você perdeu essa cliente. Você tem que entender que essa cliente não vai mais comprar de você, entendeu? O tecido que você usa é 100% algodão? Sim, eu só uso tecido 100% algodão. Eu só uso tecido de qualidade. Eu não uso tecido vagabundo, tá? Não uso. Qual o melhor tecido para o jogo americano? Puxa, é vasto, viu? É vasto. Mas assim, de praxe, sarja, né? Tem muita sarja semi-impermeável que você pode usar para fazer americano. Gente, tudo isso que eu tô falando se aplica a caminho de mesa também, tá bom? Porque no começo da minha jornada, dentro da mesa posta, eu fazia caminho de mesa dupla face também. Imagina, era um trabalho do cão. E aí quando você ia cobrar da cliente, ela não queria pagar, porque é mais que o dobro do trabalho. Fora o risco. E aí eu abortei caminho de mesa dupla face, só faço caminho de mesa face única, tá bom? Aí estão falando aqui, tecido impermeável. Gente, tecido impermeável não é para roupa de mesa, é para sofá, é para decoração, porque ele é muito duro, tá? Então na hora de você fazer o acabamento nesse tecido impermeável, você sofre muito. Então, a minha sugestão é que você use tecidos semi-impermeáveis. Ó, esse aqui, ó, é semi-impermeável. Opa, aqui, amor. Esse aqui, ó, é semi-impermeável. Precisa apertar aqui embaixo. Tá? Por que semi-impermeável? Porque ele barra a água, mas ele ainda é molinho, ó. Ele tem um caimento, mas ele não é duro como o pau. O tecido impermeável, gente, ele é duro, difícil de manusear. E aí compromete o seu acabamento, entendeu? Ai, mas eu gosto. Ok, aqui não existe uma regra. Eu tô te dando orientações com mente de empresária. Porque se eu tiver que manusear um tecido muito duro, eu vou gastar muito mais tempo. E o meu grau de assertibilidade, ou seja, defeito, pode aparecer. Porque se ele é duro, pode dar defeito porque eu não vou conseguir manusear direito. Então, eu gasto mais tempo e ele pode dar defeito, não é pra mim. Eu sou empresária. Antes de ser artesã, a minha cabeça pensa como empresária. Eu penso no valor final. E quando eu sento para fazer conta de como eu vou fazer a minha peça, eu primeiro preciso ver quanto tempo eu vou investir naquilo, se aquilo vai dar defeito, se aquilo vai dar trabalho, porque tudo isso é dinheiro. Entende? Ó, pra quem perguntou, eu faço americano só com cantinho mitrado, tá? Dentro do curso eu ensino, tá? Dá pra fazer com cantinho simples? Dá pra fazer com cantinho simples, mas você vai cobrar da sua cliente o mesmo preço de quando você faz acabamento mitrado? Lógico que não, né?
Então, você precisa saber quais são os valores do seu negócio. Por exemplo, aqui eu ensino a fazer cantinho simples, mas eu não faço para vender, porque eu quero que a minha cliente tenha a melhor experiência. Então, gente, olha só, você não pega um tecido de excelente qualidade para fazer um acabamento cocô, entendeu? É jogar dinheiro fora, é perder tempo. E quem já viu dentro do meu curso, esse acabamento aqui, ó, não tem mistério. Gente, eu faço isso em 1 segundo, sabe assim, 1 segundo. É mais rápido até que eu fazer o normal, lá o simples. Então, não vou fazer porque eu não sei. Você não sabe porque você não tem uma técnica boa, sabe? Uma técnica boa. E não tem muito mistério. Eu desenvolvi uma forma de fazer cantinho mitrado, gente, que é assim, ó. E é perfeito, olha isso, ó. Tá vendo? Ó. Vou mostrar outro aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Tô pegando um aqui com a etiqueta, ó. Ó. Perfeito. Tá bom? Então, qual que é... hoje a aula é de americano, gente. A aula de guardanapo já foi, viu? Vai lá na outra aula. Na última aula eu falei sobre guardanapo, tá? Então, presta atenção. Qual é o seu objetivo? Se você é artesã e quer fazer dinheiro de verdade, você tem que avaliar como é que você está produzindo as suas peças, tá? E você não vai tirar da qualidade do produto comprando o tecido mais barato. Você vai simplificar o processo para que no final o preço seja um preço adequado para que a venda seja maior, ou seja, você venda muito mais, atenda as expectativas da sua cliente, não corra risco dela ter uma peça que venha a ter defeito e ela volte para comprar mais vezes e te indique, inclusive. Você precisa avaliar. Não, mas eu faço todos os processos e consigo fazer um valor assim. Ok, você com certeza está perdendo muito dinheiro, tá apegada a uma metodologia, né? Mas se você tá feliz, tá tudo bem, porque a coisa mais importante nesse processo é você fazer algo que te deixa feliz. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A minha sogra, uma delas, né? Porque eu tenho duas. Uma delas faz quilt. E ela faz trabalhos lindos de quilt. Fica lá quiltando, ela faz patchwork. Gente, aquilo é um artesanato minucioso que requer muitos detalhes, muita atenção, muitas horas em cima de uma peça. E aquilo custa caro. Só que, pergunta pra mim, ela vende? Ela não vende. Ela vende pra um, ela vende pro outro. Por quê? Porque não compensa. Ela passa dias, semanas numa peça e vem uma pessoa e fala, quanto é? R$190? Ai, nossa, que caro! Ela passou semanas na peça. Se você diluir isso pelas horas que ela trabalhou, por tudo que ela investiu naquela peça, não cobre o trabalho dela. E aí eu falo pra ela, vamos simplificar para poder vender bastante? Ela fala, não, mas eu gosto de fazer assim, todo... Aí eu falo, então tá bom, então não chora. Entende? Valesca, mas eu conheço uma artesã que fez muito dinheiro. Tem sim, mas é uma em 1 milhão. Uma em 1 milhão. E com certeza essa artesã não é uma artesã comum, ela pensa como empresária. E ela deve ter algum sistema para viabilizar tudo que ela faz, que fica com cara de que foi super mega trabalhado, só que não. Por quê? Porque ela projetou uma técnica de fazer tudo aquilo muito mais rápido, muito mais fácil, né? Com menos risco, com menos investimento, sem mexer na qualidade final. E para isso você precisa pensar. Para isso você precisa pensar. O que eu vejo é que 98% das mulheres do artesanato, da roupa de mesa, seja ela que for, não costuma sentar para criar algo novo.
Elas pegam, copiam aquilo e tem aquilo que ela copiou como uma verdade, quando na verdade não existe uma verdade. A verdade é o método que você está executando que te dá lucro e que gera para sua cliente final satisfação e não decepção, entendeu? Ó, aqui a Marisa Lima. Ah, Marisa vai entrar no meu curso agora, não vai, Má? Você vai virar empresária da mesa aposta, porque assim, o que eu ensino? Eu ensino o que eu fiz aqui pra mim. Eu comecei fazendo um artesanato e transformei o artesanato num negócio de lucro. Por quê? Porque eu queria viver disso e eu precisava viver disso. Eu recebi uma mensagem um dia desses de uma moça e fiquei extremamente triste por ela. Ela falou assim pra mim, olha, eu sou artesã de 30 anos de artesanato, me mostrou o que ela fazia, coisas maravilhosas. E ela falou, só que hoje eu sou obrigada a fazer faxina, eu sou diarista, porque eu não consigo vender o que eu faço. E nada demais ser diarista, nada demais. Mas, gente, ela tá tendo que complementar a renda dela, porque ela não tá conseguindo viver daquilo que ela ama. E sabe por quê? Porque ela não tem mente de empresária, ela não sabe vender. Ela tá presa a técnicas obsoletas que consomem muito tempo, que consomem muito dinheiro. Ela não entende absolutamente nada de venda, de marketing. Então, se você quer fazer disso o negócio da sua vida, ó, eu vou repetir, 2017, dezembro de 2017, eu fechei o mês fazendo R$8.000. Eu faço muito mais do que isso, porque depois de dezembro de 2017, o meu salário só cresceu e eu só vendo roupa de mesa. Só que depois dentro do curso eu vou contar pra vocês como que funciona. Fazendo isso daqui, ó. Tá vendo? Dessa máquina aqui, ó. Dessa máquina aqui. Tá vendo esse ateliê? Ele não era assim. Ele se tornou assim com o investimento que eu fiz tirando do meu próprio negócio. E eu comecei do zero. Na verdade, eu comecei do negativo. Para comprar essa máquina, eu fiz dívida. Porque eu não tinha dinheiro. Esse quartinho aqui, né? Esse ateliê lindo. Era um cantinho escuro. Cheio de entulho. Então, dá para fazer muita coisa. Você só precisa querer aprender com quem sabe fazer. O que eu vejo é muita gente indo pegar dica daqui, dica de lá, aprendeu com fulano, aprendeu com ciclano, que sabe até executar alguma coisa, mas não tem resultado, não sabe vender, não sabe fazer o negócio girar, porque também tá presa. Então, se você tá vindo com a intenção de fazer da mesa aposta um negócio lucrativo, mais do que uma renda extra, você tem que estar do lado de quem de fato tem resultado. Você tem que estar do lado de quem... E não ficar aí atrás de dicas de pessoas que faz bonito, mas que não tem um puto no bolso. Porque tem um monte de gente ensinando coisa, mas vai lá ver a conta bancária da pessoa, ela não sabe vender. E não adianta nada. É a mesma coisa que você fazer uma faculdade, sair sem experiência nenhuma no mercado. Você não consegue trabalho. Você consegue fazer se de fato você aprender o todo. Então, por causa disso, o curso que eu dou veio numa crescente. Porque ele vem com tudo isso, ele vem com de A a Z, desde sentar para fazer uma peça, eu faço todas as peças com você, até vender. Porque se você não souber vender, não adianta você aprender a fazer peça. Você vai morrer na praia. Como a maioria morre na praia. Eu recebo todos os dias, mensagens de pessoas falando, eu costuro há 20 anos, eu costuro há 30 anos e eu não vendo nada.
O problema é da crise, o problema é do governo, o problema é que as pessoas, o problema é que você não sabe vender. Ninguém te ensinou isso. Ninguém te ensinou isso. E você tá no lugar certo, meu bem. Porque eu tô indo na contramão de todo mundo, sabe por quê? Porque eu não tenho medo de fazer você a minha concorrente. Porque você nunca vai ser minha concorrente, sabe por quê? Gente, tem mercado para todo mundo. Mesa aposta cresceu 30% em 2018 e tá abocanhando 60% do mercado de decoração. Nós estamos no pico, no auge e não abraçamos nem 5% da população. Agora é a hora. Agora é a hora. Só que quem vai vender é quem entender que tem que sair da caixinha. Entendeu? Então você, artesã, que tá fazendo americano dupla face com intertela, com manta, né? Se você tá feliz, tá tudo bem, porque o importante é ser feliz. Mas se você quer ganhar dinheiro, tá na hora de você mudar, tá na hora de você renovar, tá na hora de você pensar em você. E, consequentemente, quando você pensa em você, a sua cliente vai se beneficiar muito. Porque se você estiver feliz, a sua cliente vai estar feliz. Se você ganhar, a sua cliente vai ganhar. Porque quando a gente está feliz, a gente cria muita coisa nova. Eu tenho aluna, que de vez em quando vem com cada coisa diferente, inovadora, que eu sou obrigada a sentar e bater palma. E, no entanto, eu tenho algumas que mesmo com tudo aquilo na mão, não conseguem enxergar o óbvio. Então, presta atenção. Você quer fazer dinheiro? Vamos sair da caixinha? Hoje eu vim falar de americano e acabei falando de negócio. Mas eu acho que nada é por acaso, né? Você com certeza devia estar precisando ouvir isso, não é verdade? Vamos voltar para o americano, tá? Teve gente perguntando do curso. O curso vai rolar matrícula em fevereiro, mas antes de rolar as matrículas para o curso de fevereiro, vai ter uma maratona. A maratona mesa aposta. Maratona de 0 a 7 mil, com roupa de mesa e mesa aposta. Tá? Você tá convidada. Para participar dessa maratona, você precisa fazer uma inscrição. E essa inscrição, você tem no meu perfil do Facebook, lá em cima, perto da foto principal, tem um link. E aqui o pessoal do Instagram tem um link também na bio. É só clicar lá. Lá você vai pôr o seu melhor e-mail e o seu número de WhatsApp. Tem que pôr o melhor e-mail e tem que pôr o e-mail correto. Tá bom? Por quê? Tem gente digitando o e-mail errado. E se digita o e-mail errado, às vezes o próprio corretor, ele come uma letra, ele muda alguma coisa, aí você não recebe. Então, quando você faz o preenchimento, você recebe um e-mail que é um e-mail digital e ele pede para você confirmar. Então, você tem que entrar na sua caixa de entrada. Se não tiver lá, entrar na sua caixa de spam e vai ver se você recebeu a confirmação, tá? Se você recebeu a confirmação, você abre esse e-mail e clica em confirmar. E aí você vai receber um dia antes um link para participar da maratona. A maratona vai ser aberta? Não, a maratona vai ser só para quem está inscrita e só para quem confirmou, tá bom? Então, se você quer participar, a maratona é gratuita, 100% gratuita, 100% online. Você recebe um link no seu e-mail, entra para assistir, são 3 dias, tá? Agora, se você já fez a sua inscrição e não recebeu o link, presta atenção, vou te dar agora as dicas. Primeira coisa, pode ser que você tenha colocado o e-mail que tenha ido com algum erro. Segunda coisa, pode ser que esse e-mail tenha chegado e esteja na sua caixa de spam. Vai lá olhar. Se não chegou,
pode ser que você esteja com a sua caixa de entrada e com a sua caixa de spam lotada. Então tem que limpar a caixa de spam e a caixa de entrada, porque aí o e-mail chega. Se tiver lotado, ele não chega. E se você tiver feito tudo isso e o e-mail não chegou, cadastra de novo, porque pode ter tido um erro com o teu e-mail, ou cadastra com outro e-mail. Porque, por exemplo, tem alguns e-mails que bloqueiam mesmo. A Hotmail bloqueia muitos e-mails porque ele entende que é um spam. A Live bloqueia também. Então tem gente tendo problema porque o próprio provedor bloqueia. Não é culpa nossa, tá? Então se você fez a sua inscrição e não recebeu, faz esse procedimento. E se mesmo assim você não recebeu, então você entra lá e cadastra novamente, tá? Quem tá no grupo do Telegram, eu tô lá o tempo todo ajudando as meninas a resolver essas pendências. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, isso é imperdível. Eu nunca fiz uma maratona. E nessa maratona eu vou falar absolutamente tudo o que você precisa saber para sair do absoluto zero e chegar a um faturamento mínimo de 7 mil. Porque, gente, precisamos ter dignidade, precisamos ganhar razoavelmente bem, não é verdade? Eu já fiz pelo Hotmart, pelo Hotmail, só que foi pro spam. Olha lá, tá vendo? Tá bom? Olha lá no spam. Só que tem uns que não estão indo para lugar nenhum. Isso aí pode ser problema no próprio e-mail. Gente, eu tô com uma lista de mais de 1000 cadastros que a pessoa digitou o e-mail errado. Não tem como o sistema enviar se a pessoa comeu uma letra, se ela pôs um ponto a mais. E tinha muito, viu? Então vamos prestar atenção, porque muitas vezes o erro acontece na hora da digitação e isso pode ser, às vezes, até o próprio corretor que faz isso, tá? Que bom! Bom, meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Eu comecei falando falando de americano e falei de negócio, e eu acho que foi muito proveitoso. Mas vamos repensar a forma de fazer para que você saia ganhando e a sua cliente também, tá bom? Tá? Ó, eu vou fazer uma outra aula falando sobre máquina. Cláudia, eu dei uma aula sobre máquina, viu? É só você entrar no meu YouTube, essa aula tá lá, tá? Olá, Luciana Maia. Eu fiz e deu tudo certo, já recebi a confirmação. Tem que confirmar lá, tem que entrar e clicar no link, tá bom? Combinado? Tá? Ó, quarta-feira temos aula aqui às 9h28. Não faltem, porque a aula vai ser imperdível. E a maratona começa segunda-feira. Segunda-feira começa a maratona mesa aposta de 0 a 7 mil com roupa de mesa e mesa aposta. Combinado? Quero e preciso vender. Vai vender. Vai vender muito. Esse ano é o ano que a gente vai vender. Qual a medida do jogo americano? Olha só. Cada ateliê tem a sua medida padrão. Não existe uma medida padrão universal, tá? Então, você precisa descobrir qual é a medida padrão que você quer vender, tá? Eu já fiz inúmeras medidas. Fiz maior, fiz menor. E eu cheguei a uma conclusão que eu vou te contar numa próxima aula. Porque para você chegar a uma conclusão, tá? Você precisa fazer um estudo das suas clientes. Qual é o nicho de cliente que você tá vendendo? Não adianta eu passar o meu tamanho para você. Se você não vende para o mesmo público que eu, vai dar problema na mesa das suas clientes. Então, muito mais do que copiar o que o outro faz, vocês precisam saber pensar e saber fazer, calcular exatamente o que para você faz sentido e o que para sua cliente faz sentido. Então, quando eu decidi o tamanho da capinha de suplá, quando eu decidi o tamanho do americano, foi baseado nas pesquisas relacionadas a mais de um ano de trabalho com as minhas clientes. Então, qual o tamanho padrão da mesa delas, porque assim, ó, gente, tamanho de mesa vai de acordo com classe social, né? Então, para qual classe social você está vendendo? Porque se a classe social for A, provavelmente o tamanho do jogo americano e das peças vão ser maior, porque a mesa é maior, e maior em todos os sentidos. Ela é mais larga, ela pode até ser para 6 lugares, mas geralmente ela é mais larga, ela tem mais espaço. Eu vendo para classe C. Poxa, a classe C tem mesa de 6 lugares bem menor.
bem mais estreito. Então, eu não posso colocar o americano que eu coloco na casa da minha cliente que mora no Morumbi, na casa da minha cliente mais simples. Não vai caber. Eu vou colocar 6 americanos, vai virar uma toalha de mesa de grande. Então, quando fala de tamanho, você precisa entender que a primeira coisa que você precisa saber é para qual é o nicho que você está vendendo. E isso tudo eu vou te explicar depois, porque isso é outra aula, tá? Eu nunca vendi, não tenho nenhuma cliente. Tem que começar, né? Tem que começar de algum lugar. Você já tá fazendo suas peças, já tá anunciando, né? Tem todo um processo. Vender não é assim, ó, só porque você fez a peça ela vai se vender. Tem um trabalho por trás disso, né? Não tem como você ganhar 11 mil reais só fazendo a peça, entendeu? A peça não se vende. Tem todo um trabalho em cima disso, tá? Então, olha só. Fulano ganha, eu nunca vou ganhar. Na verdade, você nunca vai ganhar se você nunca fizer o que a outra faz. Entendeu? Porque assim, ó, você vai ganhar equivalente ao seu trabalho. E o seu trabalho não é só fazer uma peça perfeita. Tem mais coisa no meio. Então, se a outra tá ganhando 11 mil e você tá ganhando 1.000, provavelmente você não tá fazendo a mesma coisa que a outra tá fazendo. Ela tá fazendo muito mais coisas para vender do que você. Então, a gente tem que ter essa mentalidade. Não tem como ganhar muito sem fazer muito. Não tem como ganhar salário diferente fazendo as mesmas coisas. E quando eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, foi porque eu comecei a fazer coisas que ninguém fazia. Eu comecei a mudar um negócio como ninguém, sabe assim? Eu comecei a ter uma mentalidade que ninguém tinha. E eu comecei a inovar e criar coisas que ninguém criava. E eu comecei a tentar vender de formas que ninguém vendia, tá? Então, presta atenção. Tem segredo? Tem estudo. E tudo isso eu vou te ensinar no decorrer de 2020, através dos cursos, tá? E se você quer vender muito, eu acho que aqui é o seu lugar, tá? Por isso, não sei o tamanho. Na verdade, você não sabe o tamanho porque você não sabe quais são os seus clientes, tá? Precisa fazer uma pesquisa de clientes. Qual cliente você quer abordar? É isso que você precisa saber. Antes de você começar a vender, você precisa saber para que nicho você vai vender. Senão, você vai fazer churrasco e vai querer vender para vegetariano. Aí ele vai comprar? Não vai comprar. Então, primeiro, você precisa saber para quem você quer vender. Uma vez que você sabe para quem você quer vender, aí então você já sabe mais ou menos qual é o tipo de mesa dessa classe, e aí você constrói em cima, tá? Valesca, você dá dica de tamanho? Eu dou. Dentro do curso eu dou. Mas aqui, gente, olha só, vocês não podem ficar nessa vida de copia e cola. Porque de repente você vai copiar e colar e não vai dar certo pra você. Justamente porque você tá querendo vender churrasco pra vegetariano. E aí não funciona. Entendeu? Tá? Foi muito esclarecedor calcular o tamanho da mesa para fazer o jogo americano. Grato. Então, aí você faz uma média e faz tudo dentro dessa média. Você não vai fazer um americano para cada tipo de mesa, entende? Você vai pegar lá, minha classe é a B. A B usa mais ou menos esse tamanho de mesa. Então, o meu tamanho padrão, que é o do seu ateliê, vai ser tal. E aí você faz todos daquele tamanho, tá? Meninas, espero que vocês tenham gostado muito. Eu quero que vocês comentem aqui. Eu preciso que vocês comentem aqui, porque quanto mais dúvidas vocês tiverem, mais conteúdo para a próxima aula eu vou ter. Eu quero que vocês compartilhem, porque conhecimento compartilhado é conhecimento agregado. E quero que vocês, dentro do meu grupo de Telegram, comentem essa aula, porque mais tarde eu vou entrar lá para falar a respeito de alguns detalhes dessa aula. Combinado?